Olá, começa agora o Entre Letras, para você que gosta de mergulhar no mundo da literatura. Nessa temporada, vamos receber escritores e pesquisadores consagrados para um bate-papo sobre a criação literária, a experiência da leitura e o prazer de traduzir ideias em palavras. E a gente recebe hoje o escritor maranhense Félix Alberto Lima. Ele é jornalista, publicitário, empresário, poeta e integrante da Academia Maranhense de Letras. Seu primeiro livro de poemas, O Que Me Importa Agora Tanto, foi lançado em 2015. De lá para cá vieram muitos outros. O jornalismo também é literatura. Tem suas próprias regras, mas não deixa de ser literatura. O ideal num texto jornalístico, ou em qualquer outro, seria que o final de uma linha despertasse suspense para passar à linha seguinte. A literatura é uma carpintaria, ou como diria Hemingway, um iceberg. Vê-se só 10%, mas o que sustenta tudo são os 90% escondidos. É com esta fala do também jornalista e escritor colombiano Gabriel Garcia Marques que recebo você e o nosso convidado especial de hoje. Bem-vindo ao Entre Letras, Félix Alberto. Obrigado, William. Obrigado aos telespectadores da TV UFMA, do programa Entre Letras. Para mim é um prazer imenso aqui para a gente iniciar uma conversa sobre literatura, um tema também que estimula, que cativa e que faz parte do nosso dia a dia. Então, bom demais estar aqui com você e com o William, quem eu já conheço há muito tempo aqui, de longas estradas, desde os tempos de universidade. Pois é uma alegria receber aqui escritores, inclusive quando são amigos. Fica mais gostoso ainda o bate-papo, né? Eu costumo começar essa conversa, Félix, perguntando um pouco sobre o encontro, né, com a literatura. Como é que se deu? Como é que a literatura entrou no teu mundo, na tua vida? A literatura me cativou desde muito cedo. Assim, eu tive uma experiência em casa com jornalismo. Meu irmão mais velho, Antônio Carlos Lima, saudoso, que faleceu no ano passado, ele já tinha uma experiência de fazer jornal dentro da nossa casa, ainda quando morávamos no interior do Maranhão, em Barra do Corda. E ali naquela feitura do jornalismo, ali dentro da casa, rodado em mimeógrafo, e eu fui me acostumando com aquela coisa das letras, da escrita. E nesse compartilhamento também de livros, o envolvimento dele, eu era bem mais novo, uma criança ainda, mas via o envolvimento de como a literatura tinha uma influência sobre o jornalismo. E aquilo me despertou e comecei a ter contatos com livros ainda cedo. Depois, já estudando em São Luís, também comecei a ler obras dos clássicos passados em escola mesmo, como Machado de Assis, autores brasileiros, Machado de Assis, José de Alencar, Álvares de Azevedo e outros tantos. E dali em diante eu fui criando uma base de leitura, lendo outros autores contemporâneos, clássicos contemporâneos, e foi criando uma base ali de leitura. Depois disso foi o mundo da universidade, que abriu portas para entender um pouco de teoria e continuar namorando com a literatura, que é essa literatura mais prazerosa, tanto da prosa quanto da poesia. Sempre me identifiquei muito com esse percurso. E ali, nesse universo de contato com a leitura, foi despertando em mim aos poucos essa ideia de cometer algumas escritas também, de enveredar pelo mundo da literatura como autor. Mas você teve, assim, uma influência, alguns autores que te influenciaram mais? Sim, alguns autores me influenciaram. Na linha da poesia, por exemplo, a gente que vive aqui sempre aprendeu a conhecer mais a literatura de Ferreira Goulart, por exemplo. Ferreira Goulart é um autor sempre presente, um poeta presente na minha vida, desde muito cedo, sempre li e tudo, então a poesia sempre foi muito forte. Fora o lado dele de prosa também, que sempre teve uma escrita muito boa, né? Livros interessantes em prosa como Argumentação contra a Morte da Arte e outras tantas coisas que a gente leu aí em tempos de universidade. E depois li muito poesia marginal ainda naquele início da vida acadêmica, com autores como Paulo Leminski, Ana Cristina César, Francisco Alvim, Cacaso, e tantos mais ali que fui me despertando para aquilo que era uma poesia inventiva, transgressora, e aquilo acho que foi moldando um pouco o meu conhecimento sobre literatura e sobre poesia que nadava contra a corrente. Então acho que aquele princípio ali
tem um pouco disso, desses autores. Embora outros autores aqui também, como Tribuzzi, o autor maranhense, Medeiros Tribuzzi, sempre li muito. Autores maranhenses que a gente leu também ainda desde muito cedo, como a Luiz de Azevedo, como o Mulato, obra icônica, o Cortiço e tantas outras mais. Então, assim, a gente tem um pouco de beber na fonte local também, e sempre com o pé em outros autores de fora. Aí foram despertando outros autores de uma literatura mais universal, como os russos também, sempre gostei de ler ali nos 20 e poucos anos, a literatura russa, embora um pouco mais densa, mas sempre me atraiu muito para conhecer e tentar mergulhar naquele universo da ficção. E isso tudo foi muito importante, eu acho que para a formação do menino ali que estava tateando ainda a escrita, eu acho que isso foi um estímulo e tanto. Olha, uma bela fonte, né? Isso. Você foi ali, pensando Mayakovsky, Dostoiévski, Tolstói e outros tantos aí que acho que tem essa literatura russa, tem um peso muito grande. Aí, claro, os que você já citou também, Hemingway, quantas coisas interessantes, o Velho e o Mar, sempre uma leitura que acho que todo jovem precisa ler, precisa conhecer. Outro clássico que me vem sempre à mente, que abriu também um caminho para um tipo de escrita que eu fiz ainda nos anos 90, foi O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro que acho que todo jovem, toda pessoa que está ali na faixa entre os 15 e os 20 anos, acho que precisa ler. Sim. Até para entender como a literatura ela pode ser leve, como ela pode ser solta. E literatura não é uma coisa sisuda, não é uma coisa só para gente careta, não. Eu acho que a literatura se faz também como se fosse algo contado, como se fosse algo falado. E dentro de todos esses autores que você mencionou, tem algum livro que realmente assim foi um divisor de água na tua vida? Eu acho assim, um dos livros que, em matéria de poesia, eu posso citar Dentro da Noite Veloz, do Goulart, que foi um livro que acho que é um divisor de águas para mim e para muita gente que gosta e que tem uma certa queda pela poesia. Eu acho que esse foi um livro marcante. Mas o que te capturou nele? O estilo da poesia, que ela é de ruptura, é uma poesia que o Goulart ele conta que ele vinha de uma poesia mais formal. Sim. Ele começou com essa poesia mais formal e um pouco influenciada ainda pelos escritores mais antigos. Então ele faz uma ruptura ali depois do primeiro livro, que é um livro mais com essas características, e lá na frente ele vem com Dentro da Noite Veloz e com o próprio poema Sujo também, sim, que é um poema arrebatador, né, que mostra ali como se fosse algo que estivesse represado no poeta e transbordasse em determinado momento quando ele vivia no exílio na Argentina, e foi daí que nasceu o poema Sujo. É um então, poema incontornável mesmo. São coisas assim que te impactam de uma maneira que isso vão marcar a tua experiência de leitor por muito tempo. Então tem isso comigo, carrego isso comigo, mas assim, eu posso te falar de outras coisas que me causaram impacto, como 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Essa literatura toda do realismo fantástico, a literatura latino-americana, também teve uma influência muito grande na minha vida como leitor. E um outro cara que precedeu a todos esses que se embrenharam pelo realismo fantástico, que foi Juan Rulfo, com o livro Pedro Páramo, que eu acho que é um livro que todo mundo também, é um livro curto, mas que tem uma pancada literária, que é um livro meio revolucionário aquele. E esse livro foi capaz de influenciar muita gente que enveredou pelo realismo fantástico durante os anos do boom latino-americano. Eu acho que tem até uma série na Netflix, né, do Pedro Páramo. É um filme que tem do Pedro Páramo. Né? A série é sobre os 100 Anos de Solidão. Você tem um método, Félix? Você tem um método para escrever? Você tem um ritual? Não, acho que a escrita, para mim, ela vai fluindo à medida que eu vou costurando o meu cotidiano. Poesia, por exemplo, poesia não existe método. Poesia é algo que vai, retomando mais uma vez aqui o Ferreira Goulart, ela nasce do espanto, daquilo que te arrebata, é aquilo que tu vê, é aquilo que tu conversa, é uma música que tu ouve, é um filme que tu assiste. Então, qualquer coisa que me faça
sair do meu estado natural, aquilo ali pode gerar, pode ensejar um poema, ou se não um poema, um verso, que dele a gente possa depois elaborar mais uma poesia. A poesia nunca nasce pronta, de um solavanco só. Luta com as palavras. Isso aí você vai lutando, é uma luta permanente com as palavras. A poesia ela é construída isso no dia a dia. Então, assim, nesse aspecto da poesia, ela nasce aí do espanto mesmo, do momento, do solavanco que ela pode te provocar. Já a prosa não, a prosa é construída com mais planejamento. Os últimos livros, e os livros que eu escrevi de uma maneira geral na prosa, principalmente os livros de memória, eles nascem de um processo elaborado, conversado, pensado mesmo. Eu vou escrever sobre construir a memória cultural do Maranhão dos anos 90, que resultou no projeto A Curva dos 90. Então isso foi pensado, foi trabalhado ao longo de 2, 3 anos, muita pesquisa, muito estudo em cima e entrevistas também com pessoas que vivenciaram aquele momento. Então a prosa ela é mais planejada, a poesia não, a poesia te surpreende, ela te toma, ela é um sobressalto. Interessante isso, Félix. Você sabia que o Nelson Rodrigues dizia que ele não seria nada sem suas pequenas obsessões? Você tem essas obsessões? Quais seriam então? Mas não responde agora. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Rega teus olhos com feixe de poema e amarrilho. Afaga a espátula ainda úmida que molha de azul o chão. Escuro o mar tecido em ondas, pelo sopro de Apolo e crava a luz nos olhos de Goia, feito Saturno em fúria, devorando os restos do passado como a um filho. De volta com o escritor Félix Alberto aqui no Entre Letras. Então, Félix, no bloco anterior, a gente dizia que o Nelson Rodrigues achava que não seria nada sem suas pequenas obsessões. E você? Quais seriam as suas? Você as tem? Eu acho que eu sou um escritor pouco obsessivo. Eu não tenho grandes obsessões. Eu acho que assim, todo escritor tem planos, tem projetos, quer sempre escrever um melhor livro, um livro sempre que supere os livros anteriores. Mas tem um tema que eu tenho uma vontade de escrever mais prosa, mais voltada para a ficção. E aí é um desafio grande. Assim, contar um pouquinho como foi minha experiência para entrar para a poesia, por exemplo. Eu comecei a fazer poesia, como você disse aí na leitura inicial do meu perfil. Meu primeiro livro de poesia foi em 2015, ou seja, já tinha uma estrada com prosa de muito tempo. Então eu já escrevia, sempre escrevi, gostei de escrever, como jornalista mesmo. Só que o meu texto, na prosa, em determinado momento ele foi fluindo e flertando com a poesia. A minha prosa já namorava com a poesia. O que eu escrevia ali num texto, num artigo, naquele material que eu já fazia para o caderno alternativo do Jornal do Estado do Maranhão, para aquelas matérias que eu fazia para o Galera, na época que era um suplemento juvenil, ali eu já pisava um pouco no texto, na poesia. Mas a poesia era um negócio que me desafiava muito, assim, porque eu sempre via a poesia como uma superexposição. É como se quando você escreve uma poesia, é como se você estivesse se desnudando, se confessando. Embora muitas pessoas acham que poesia não deve ser confessional, não deve ter o eu lírico e tudo mais. Mas eu sempre achei que poesia é algo mais... te deixa muito mais visível e tudo. Então eu sempre coloquei um pé atrás até o momento, mas nunca deixei de escrever, mesmo com essa resistência toda. Mas aí chegou um momento que eu comecei a fazer meus escritos, meus rabiscos, juntei meus versos e os meus trapos e construí o meu primeiro livro.
Então isso foi um desafio e tanto para botar o pé na poesia por conta da responsabilidade, de querer invadir o universo dos poetas, que é um universo às vezes meio fechado, meio de gueto e tudo mais. Mas eu disse, poxa, se eu já tenho um pé na poesia, se minha prosa já tem esse quê de poesia, por que eu não posso escrever poesia também? Por que eu não posso ser um poeta, ou pelo menos tentar ser um poeta? E assim eu fiz. E tenho feito, né, nos meus livros de poesia sem medo, com a cara e a coragem, e eu acho que a repercussão tem sido boa do que eu tenho escrito. Eu acho que as pessoas que gostam, que conhecem, eu acho que eu consegui furar um pouco isso também, dessas bolhas que existem, e mostrar a poesia lá fora também, porque às vezes a gente faz livros e escreve só para dentro. Isso é importante. Né? Então, assim, o desafio hoje talvez seja isso, de escrever, aí é essa história que falando da ruptura que você tem que fazer, dos ciclos que você tem que fechar uns e começar outros. Talvez eu nunca queira fechar o de poesia, mas para iniciar um ciclo da prosa na ficção é um desafio. Então eu penso que lá na frente eu acho que pode surgir eu já comecei a rabiscar algumas coisas. Um romance talvez, quem sabe lá na frente, eu acho que é um projeto futuro. Então talvez não uma obsessão, mas algo que me venha despertar para outras frentes aí dentro da literatura. Que romance também é algo desafiador, né? Sem dúvida, é um fôlego, né? Exige um fôlego. Muito. Apesar do campo da poesia ser extremamente difícil, não é? Mas a ficção ela tem isso, o romance, sobretudo, né? Exige um fôlego, né? Do escritor. Sim, né? Isso. E eu admiro muito, tanto os escritores mais antigos como os mais novos que estão aí deitando e rolando na literatura, como escritoras novas, como Aline Bey, Carla Madeira e outros tantos, o Itamar, Vieira Júnior e outros mais aí. Tem uma galera boa, né? Isso. O seu livro de poemas, ele tem um prefácio do grande poeta Salgado Maranhão, não é? Que luxo isso, né, Félix? Me fala um pouco desse seu primeiro livro, né, de poemas. O que estava em jogo nele quando você o publicou? Pois é, a experiência de se inaugurar na poesia foi uma experiência bem interessante. Eu tinha esses receios, mas resolvi escrever, juntei o material, já tinha muita coisa pronta, juntei o material e submeti a algumas pessoas para que elas vissem se isso aqui está legal, isso aqui dá um livro de fato, isso aqui posso meter a cara e tal. E as pessoas foram dizendo, não, cara, isso aqui está legal, pode ir, você é poeta, vem pro clube, que isso aqui é legal. Então mostrei para alguns poetas também e tudo. E aí enviei os originais para a editora Sete Letras, que é uma editora carioca, né, editora que prima muito por a qualidade, né? Tem tradição, e principalmente na poesia, no campo da poesia. E todo mundo respeita, e todo mundo considera muito o acervo da Sete Letras. E eles gostaram do material e publicaram o meu primeiro livro. E aí eu pedi para que o Salgado Maranhão, poeta querido, amigo nosso aqui do Maranhão, que já vive no Rio há mais de 40 anos, e ele fizesse o prefácio. E ele topou o desafio e mostrou a minha poesia para o mundo, apresentando-me como um poeta jovem que estava chegando ali naquele universo. O flaneur do cotidiano. O flaneur do cotidiano. E ele me viu exatamente isso, como esse observador das coisas do dia a dia, aquele cara que observa, que enxerga coisas que os outros talvez não veem. E essa poesia desse meu primeiro livro, que é o Que Me Importa Agora Tanto, ela é um tanto, tem as impressões digitais talvez ainda da poesia marginal, da poesia de mimeógrafo, que é uma poesia mais curta, que você vê lá os poemas, são os poemas mais curtos, são diretos, são mais objetivos, são mais instantâneos, e talvez, por que eu optei por isso? Aquela insegurança que eu te falei há pouco, ela está um pouco presente ali. Um poeta que chega, mas chega de mansinho. Então não quero causar muito impacto nem nada, eu quero só mostrar que eu consigo manipular as palavras e consigo transformá-las em poemas. Então ali foi como quem está chegando com muito respeito, com muito senso de responsabilidade no ofício da poesia. Então eles são muitos poemas simples, mais sintéticos e tudo, e instantâneos, porque flerta também com essa coisa da poesia
que é lançada, que é jogada no oceano das redes sociais. E aí eu fui por esse caminho achando que estava muito mais seguro. E ali fiz o meu papel e tal. Fizemos um lançamento no Rio, na Livraria Argumento. Foi um público bacana. Eu fui meio que apresentado para o meio da intelectualidade e da poesia do Rio. Eu acho que isso foi uma espécie de batismo de sangue necessário e oportuno para mim. Dali eu me senti mais à vontade para depois fazer uma poesia mais elaborada, um pouco mais densa talvez. Isso que eu ia te perguntar, né, sobre o que muda na tua poética, né, dessa estreia em 2015 para agora. Pois é, muda muita coisa. Tem gente que gosta muito daquele estilo lá, do que está presente em o que me importa agora tanto, porque vê naquilo ali uma poesia mais próxima de estilos como de Chacal, sim, de Leminski e outros mais. Mas aí depois eu fui para outro campo, que é o campo de uma poesia mais pensada, mais extensa talvez um pouco. São os poemas um tanto mais longos, mas poemas que dizem muito assim, porque eles são mais reflexivos. Eles não são fruto mais daquela objetividade inicial. Já são poemas pensados, já são poemas que traduzem determinadas reflexões sobre cotidiano, que não deixam de ser o flané cantado pelo Salgado Maranhão, mas eu vou buscar outros caminhos ali que já estejam talvez mais próximos de uma literatura mais universal, né? Talvez eu me desapegue um pouco da literatura marginal, do mimeógrafo, para ir para outros caminhos. Dá uma amadurecida mesmo, né? Também você vai amadurecendo como leitor, como pessoa, e isso reflete na obra, né, Félix? Eu acho que é isso. Eu não digo nem que é amadurecimento, porque talvez nem seja tenha esse amadurecimento ainda planejado ou pensado. Não é planejado, mas é porque você vai vivendo. Aí você vai aprendendo mais. Eu digo isso, William, que eu sempre continuo sendo um leitor em permanente processo de aprendizado. A gente nunca está pronto. Eu acho que principalmente o escritor, tanto da prosa quanto da poesia, ele tem que aprender. Eu acho que faz parte do dia a dia e só vai aprender lendo. E lendo e conhecendo autores, lendo a poesia moderna que está sendo escrita aí por muita gente boa. Aí se você for citar, e aí isso é legal, porque a gente está acompanhando, a gente tem um grupo de leitura, todo mês a gente se reúne, aproveito aqui para falar sobre isso, chamado Reverso. Então, uma vez por mês a gente se reúne para ler um poeta contemporâneo. E aí dessa leitura de poesia a gente vai mergulhando na obra do poeta, vai conhecendo quem era aquele poeta de fato e o que ele escreveu e vai ali fazendo a leitura em voz alta. E como isso é bom e como isso soa de forma interessante para a escrita também. Nossa, então assim, a gente tem lido muita gente boa, Maria Lúcia Alvim, o Ali Salomão, e mais recentemente foi o Nicanor Parra. Então sempre tem um poeta de alta voltagem no nosso repertório. Projeto bacana. Eu gosto muito dos títulos dos teus livros. Eu, aliás, acho que os títulos dos livros são uma grande metáfora, né? Eles devem dizer, assim, condensadamente o que é o livro. E eu acho extremamente criativo os teus títulos. Como é que você chega até eles? Pois o título é uma coisa também desafiadora, porque você está com o livro... Eu deixo para dar o título ao livro depois que eu estou com o livro pronto. Aí eu vou tentar encontrar aquilo que melhor traduza o que está escrito ali nos versos, na poesia. Então, o primeiro foi esse, o que me importa agora tanto. Aquilo que era, talvez, de repente, muito importante para eu colocar para fora, o que talvez estivesse represado e tal. Então, esse foi o primeiro título. Depois eu fiz o Filarmônica para Fones de Ouvido, que também eu gosto muito desse título, maravilhoso. Porque ele é ali em si um paradoxo, né? Essa contradição de você ouvir uma filarmônica num fone de ouvido. Então eu acho que ele traduz bem legal a contradição talvez que esteja impregnada nos próprios versos que eu escrevo. Aí depois vim nas profundezas desses olhos rasos, que também tem um quê de contradição, de provocação e tudo mais. E aí agora eu estou com um livro pronto também, quase no caminho da editora, aí, que se chama Com o Coração na Boca. Aí eu pego esses três últimos aqui, que foi o Filarmônica para Fones de Ouvido,
Nas profundezas desses olhos rasos, e agora o Coração na Boca. Eu vou criar uma espécie de trilogia que aborda um pouco os sentidos, que isso aí talvez tenha um pouco desse lado aí da psicanálise no meio e tudo. Então eu venho agora com o Coração na Boca, para fechar esse ciclo. Seria o quê? Até o final do ano? Esse primeiro semestre ainda. O livro já está pronto, é questão de refinar ali, refilar talvez também algumas coisas e já encaminhar para a editora daqui a um mês e pouco. Bom, então o leitor já pode ficar aguardando aí. Vamos ter mais um livro na praça aí, que é esse, Com o Coração na Boca, maravilha. Pelas 7 letras também. Que maravilha. Vamos fazer um rápido bate-bola? Pois não, vamos lá. Escrever é? Fundamental para quem tem uma veia jornalística. Por que você escreve? Porque eu tenho essa necessidade dentro de mim. Eu preciso escrever, eu tenho fome de escrita. O que se escreve quando se escreve? O provável e o improvável. Talvez seja essa combinação que mova o escritor. Literatura para você é? Um estímulo e um processo criativo que demanda tempo também para que saia algo que me satisfaça como leitor também. Interessante. Você poderia então ler para a gente um poema assim para os nossos telespectadores? Claro, vamos pegar um livro aqui do mais recente livro, que Nas Profundezas desses Olhos Rasos, eu tenho um poema aqui que diz um pouco disso, do que é, talvez, não que explique poesia, que eu jamais vou ter essa pretensão de explicar o que é a poesia, o que é o poeta, ou o que seja o sentido da poesia. Mas é um poema chamado Quintal das Flores. O poema não é o que você lê, não é a palavra polida e âmbar, pinçada no labirinto do dicionário, ou a métrica perfeita como se a lírica fosse mera combinação matemática. O poema não é o que você vê, não é a camisa listrada, o buquê de begônia sobre o verso, ou o saveiro singrando a aurora de um pescador sem terço ou romã. O poema não é nada nas mãos de um homem que mal ouve as queixas de um antúrio, e quando ouve, pobre homem, não sabe o que fazer. Então este é o poema que eu deixo para vocês. Que bonito, Félix. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Gostaria de agradecer muitíssimo a tua presença aqui, nesse bate-papo, nessa conversa tão bacana, que dá vontade de continuar, fazer um outro programa. Pois é, pena que o tempo é curto, mas também um prazer imenso aqui estar com você e com seus telespectadores aqui da TV UFMA, e me coloco à disposição sempre que a gente tiver alguma oportunidade para bater papo sobre literatura, que é o que nos move. Que bom, vamos fazer isso sim. Bom, eu gostaria também agora de agradecer você aí de casa que nos acompanhou atentamente até agora. O Entre Letras de hoje fica por aqui, mas a gente volta com mais bate-papo e convidados especiais para vocês. Até lá!